Interrede Notícia. Olá, hoje nós vamos falar aqui no canal de algo muito chocante. Nós sabemos que a nossa economia brasileira não anda bem. Não está andando bem já há muito tempo. No setor agrícola, na indústria, na exportação, enfim, em todos os setores, o Estado brasileiro tem falhado, tem deixado faltar o seu básico. A população tem reclamado bastante com isso. Muito bem. Acontece que não é uma falta de dinheiro exatamente que o país não faz isso. O país não tem feito isso porque tem faltado a boa vontade, ou tem faltado, de fato, o interesse de fazer o que se deve fazer para a nação. Mas e o dinheiro? Não falta dinheiro? Então onde está o dinheiro? Boa parte do dinheiro está em outros países. O Brasil investiu bilhões em outros países, tanto da América quanto fora da América. Na África, por exemplo, hoje nós vamos comentar sobre o empréstimo brasileiro para Angola, um país da África. A Angola tem 29 milhões e 700 mil habitantes. A Angola foi um dos países que mais recebeu empréstimos do Brasil. Dinheiro que poderia ser investido na indústria, enfim, para o desenvolvimento brasileiro, foi investido em Angola. Angola é um dos países que mais recebeu dinheiro brasileiro. A Angola tem recebido muita ajuda internacional. Do Brasil, não recebeu apenas dinheiro como empréstimo. Recebeu também muita ajuda humanitária por organizações não governamentais, principalmente por missões cristãs que têm investido lá no país tempo, dedicação, amor e carinho àquela população. Mas o governo brasileiro, desde Fernando Henrique Cardoso até o governo do PT, um governo alinhado com o comunismo, aquele país pratica esta forma também, uma ditadura comunista, recebeu cerca de 4 bilhões de dólares em investimento. E com isso fortaleceu o governo daquele país. Muito bem, isso parece ser muito bom. Mas e o resultado deste fortalecimento do governo? Um dos resultados aconteceu neste mês de novembro. A lei que foi aprovada no país não permite que os cristãos ou qualquer religião se reúna se não tiver uma membresia de 100 mil membros para cima. Ela tem que ser uma igreja legal. Só igrejas legais podem existir. E a igreja, para ser legal, tem que ter 100 mil membros. Com isso, cidades com menos de 100 mil habitantes já está fora de cogitação de haver uma igreja naquele lugar. Mesmo que tenha 100 mil habitantes, nem todos professam a mesma fé. Nesse caso, é impossível haver uma igreja. Mas vamos então levar em consideração que uma cidade de 500 mil habitantes ou mais, uma cidade grande, que possa ter 100 mil pessoas que queiram fazer parte de uma igreja para que essa igreja possa funcionar e se torne uma igreja então legal. Ok, mas não é bem simples. Não é apenas você se declarar uma pessoa da mesma fé que aquela comunidade se reúne. Você tem que, e aí então, o seu nome ser colocado no hall de membros e você fazer parte das pessoas que compõem as 100 mil pessoas para, então, que aquela igreja possa existir. Isso tem que ser registrado em cartório. Exatamente. Para se tornar membro de uma igreja, tem que fazer o registro em cartório. Ora, mas então até não é tão difícil. O problema está no preço do registro em cartório. O preço para você fazer um registro em cartório, reconhecer firma num cartório, naquele país, custa equivalente a 1 mês e meio de salário. A dificuldade do país é muito grande, muito difícil de conseguir pagar essa quantia. Para você ter uma ideia, no país de Angola, tem 24% de desempregado. Isso quer dizer 7 milhões de pessoas. É um dos países pobres da África. Se no Brasil nós temos uma média de 13% de desempregados, que dá uma média de 14 milhões de pessoas, nós temos essas facilidades que temos aqui no Brasil,
Se nós formos comparar um registro, o reconhecimento de uma assinatura, um registro no cartório, aqui custa em média de R$5. Esse valor é equivalente a 10% de um dia de serviço, enquanto que lá eles têm que trabalhar 1 mês e meio para pagar o seu registro do cartório. Para você ter uma ideia, esse preço é equivalente praticamente a 1 ano de trabalho que seria para nós aqui. Se fosse levar em consideração o preço do salário no Brasil, você pagaria um salário e meio para fazer um registro de assinatura para se tornar membro de uma igreja? Amigos, para resumir, o dinheiro que o Brasil investiu em Angola serviu para fortalecer o governo que acabou com as igrejas de Angola.